Seja mais que bem-vindo, mais que bem-vinda aqui ao canal Soldados Católicos Oficial. Meu nome é Tarcísio Gonçalves e trago hoje para vocês uma mensagem extremamente importante e também alarmante. A mensagem que eu vou trazer para vocês vem deste livro aqui, Aos Sacerdotes, Filhos Prediletos de Nossa Senhora, do Padre Gobi. Esse livro, quem me deu foi o Frei Jorge da Paz. É um livro muito abençoado, muito bom de se ler, que são as mensagens preocupadas de Nossa Senhora em relação aos tempos atuais, com o futuro da Igreja e também com o futuro da humanidade. Então, o que eu venho trazer para vocês hoje, que o Frei Jorge ele me ligou para que eu lesse para vocês a mensagem que consta, amados, na página 900, que consta do dia 31 de dezembro de 1992, ou seja, 26 anos atrás. Mas essa passagem ela vai dizer o quê? Essa mensagem que o Padre Gobi recebeu vai dizer o quê? Maria vem mostrar o futuro da Igreja a partir daquela época. Você imagina hoje, 26 anos depois, se não está atualizadíssimo para os dias de hoje. Porque a situação é tão alarmante que nós estamos vendo bispos comunistas, estamos vendo a CNBB se entregando a diversas heresias, apostasias, pregando coisas erradas, contrárias à fé, contrárias ao Evangelho de Jesus Cristo, que está sendo tão esquecido, infelizmente, pela própria Igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por Cristo em Pedro, pois Pedro, sobre esta pedra, edificaria a minha Igreja, está se perdendo em meio a um turbilhão de coisas maléficas, de coisas contrárias ao que diz a palavra de Deus. E vamos ver aqui que Maria ela está mais do que preocupada. Vamos lembrar em Fátima, quando ela abriu seu manto aos pastorinhos, eles tiveram uma horripilante visão do inferno, da pena eterna daquelas almas. Maria quer livrar a humanidade, a mim, a você, a todos. A pior pessoa do mundo, Maria quer livrar dessa penalidade desgraçada e que será perene. 1000 anos, 2000 anos, 10.000 anos, 1 milhão de anos. E nunca vai ter fim. A preocupação de Maria é com a conversão da humanidade, que já está ali mergulhada nas trevas, no pecado, mergulhada em tantas heresias que a cada dia se criam mais, afunda cada vez mais a humanidade em meio a um lamaçal desgraçado, totalmente contra a vontade de Deus. E a Igreja Católica, infelizmente, não ela toda, mas um nicho dela está indo junto e arrastando multidões para o caminho do inferno. Por isso que se faz necessário, quando me ligou o Frei Jorge, ele disse, essa mensagem que eu vou ler para vocês, ela é voltada de forma especial para os sacerdotes. Devemos rezar muito pelos padres. Padres que hoje não querem mais atender à confissão, padres que não zelam mais pelos sacramentos. Há uns dias atrás faleceu uma prima da minha esposa, e a dificuldade que foi para arranjar um sacerdote disposto a conceder essas exéquias foi muito alta. Ali nós vemos que precisamos cada vez mais dobrar nossos joelhos em relação à Santa Igreja, aos sacerdotes que estão ali como embaixadores da Palavra de Deus e como representantes de Cristo, e assim o devem agir. Padres que negam ao Senhor na Eucaristia vivo e presente. Enfim, leigos também que fazem a mesma coisa, anticristos que vêm se espalhando por todo o mundo. Então, amados, vamos deixar esse vídeo aqui muito longo, tá? Você sabe da situação da Igreja, você sabe que no Brasil a situação de uma parte da CNBB, não é toda ela, tem bispos e padres muito santos, graças a Deus. Vou até citar alguns. Padre Rodrigo Maria, Padre Roberto Lettier, inclusive os dois foram afastados, por dizerem a verdade, Chato isso. Padre Paulo Ricardo, porque o Padre Rodrigo Maria e o Padre Roberto Lettier, eles não temeram defender a verdade, eles
deram a cara a tapa para poder alertar ao povo, alertar ao mundo do perigo que estamos correndo, com tanta coisa errada acontecendo, com tanta negligência da igreja em pregar a palavra de Deus, com tanta deturpação, achei a palavra, com tanta deturpação da palavra. O preço a ser pago, caso não se convertam, infelizmente é altíssimo e será eterno. Se tiverem a sorte de caírem no purgatório para a última misericórdia, a última purificação, maravilha. Ainda assim é um tormento, mas que é com prazo de validade. Agora, pior é quando tanto o sacerdote, quanto o leigo, quanto um terrorista, quanto um ateu, ouve da palavra, ouve da boca de Jesus. Afastai-vos de mim, malditos, ide para o inferno preparado para Satanás e ao seu reino. Oremos pela igreja. Então, a mensagem que o Frei pediu para que eu lesse para vocês é um alerta. Se cumpre também no dia de hoje, 26 anos depois. Ela começa assim. Mensagem de Nossa Senhora ao Padre Gobi, tá certo? No dia 31/12/92. O fim dos tempos. Deixai-vos educar docilmente por mim, filhos prediletos. Nesta última noite do ano, recolhei-vos em oração e na escuta da palavra da vossa Mãe Celeste, profetiza desses últimos tempos. O que eu acho engraçado e é que ela vem alertar que essa é a última noite do ano, recolhei-vos em oração. Amados, é a minha opinião particular, tá? Não leva isso como sendo geral. Mas eu tenho uma repúdia dessa data chamada Ano Novo. O que mais vemos é bebedeira, funk, sexo totalmente desregrado, acidentes nas estradas, tragédias. Eu, particularmente, claro, tem muita gente que comemora isso aí de forma saudável, sim, mas eu, particularmente, não vejo muito sentido nessa data. Né? Então, assim, eu acho que um recolhimento nessa ocasião, ele é muito bom, ele seria excelente, seria para consagrar mais um ano nas mãos de Deus e de Maria. Né? Eu pretendo fazer isso com certeza. Então eu vou ler de novo. Nesta última noite do ano, recolhei-vos em oração e na escuta da palavra de vossa Mãe Celeste. Profetiza desses últimos tempos. Não passei estas horas no barulho e na dissipação, mas no silêncio, no recolhimento, na contemplação, que eu acabei de falar para vocês. De novo, não passei estas horas no barulho e na dissipação, mas no silêncio, no recolhimento e na contemplação. Já vos anunciei várias vezes que se aproxima o fim dos tempos e a vinda de Jesus na glória. Quero agora ajudar-vos a compreender os sinais descritos na Sagrada Escritura, que indicam já estar próximo o seu glorioso retorno. Esses sinais são claramente indicados nos Evangelhos, nas cartas de São Pedro e São Paulo, e estão se realizando nestes anos. O primeiro sinal é a difusão dos erros que levam à perda da fé e à apostasia. Eu quero que vocês prestem bem atenção no que virá agora. Estes erros são difundidos por falsos mestres, por célebres teólogos que já não ensinam as verdades do Evangelho, mas sim perniciosas heresias, baseadas em raciocínios humanos e errados. É por causa do ensino dos erros que se perde a verdadeira fé e se difunde por toda parte a grande apostasia. Olha a responsabilidade da igreja. Tanto os sacerdotes, como eu disse, como leigos também. Você e eu também somos missionários. Se conhecemos a palavra, a verdade, é nosso dever espalhá-la, anunciá-la aos quatro ventos. Aos quatro cantos, como fala, né? Confundir as palavras. Tem gente que ainda não conhece a palavra de Deus. Poucos porque ela já está sendo difundida no mundo todo, até em tribos da Índia, onde o hinduísmo ele reina. E a palavra de Deus é clara. Quando todos os povos forem evangelizados, estará muito próximo do fim. Tomai cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos procurarão enganar muita gente. Surgirão falsos profetas que enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, versículos 5 ao 9.
Olha, quando ele fala falsos profetas, eu não vou julgar ninguém aqui, também não vou citar nomes, todo mundo pode ainda conseguir a salvação, depende também da nossa oração, com certeza, então aqui eu não vou colocar o nome de ninguém, mas sabemos que existem, né? Liga a televisão que você vai ver vários, que inclusive vestem batina, infelizmente. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos, mas corrigir as heresias é nosso dever também. E a começar por nós. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. O dia do Senhor não virá sem que primeiro venha a grande apostasia. Já estamos nela, hein? Agora ela cita, segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Surgirão entre vós falsos mestres. Aqui Pedro ele reproduz aquilo que foi dito por Jesus. Estes tentarão difundir heresias desastrosas e se voltarão até contra o Senhor que os salvou. Muitos os ouvirão e levarão, como eles, uma vida imoral, e por sua culpa a fé cristã será desprezada. Movidos pelo desejo de riqueza, enganar-vos-ão com raciocínios errôneos. Grave demais isso. Agora Maria continua falando. O segundo sinal é o rebentar de guerras e de lutas fratricidas, que levam ao predomínio da violência e do ódio e a um resfriamento geral da caridade, ao mesmo tempo que se tornarão cada vez mais frequentes as catástrofes naturais, como epidemias, fomes, inundações e terremotos. O mundo vive hoje um grande egoísmo. Nação que luta contra a própria nação, guerras civis. O que ele fala? Lutas fratricidas. Hoje estou errando demais aqui, né? Mas vamos lá. Lutas fratricidas. Lembra de fraterno, irmãos, que batalha contra si. E o Senhor falou, reino que luta contra si mesmo acabará destruído. O egoísmo está predominante por aí. Se mata por dinheiro, mata-se familiares por dinheiro, traem-se por dinheiro, por riqueza, por glamour, pelo ter, pela posse. Quando ouvirdes falar em guerras, próximas ou longínquas, e de rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário que isso aconteça. Erguer-se-á povo contra povo e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em diversas regiões. Tudo isso será apenas o início de sofrimento maiores. O mal estará tão difundido que o amor se resfriará em muitos, mas Deus salvará aquele que perseverar até o fim. Mateus capítulo 24, versículos 6 ao 12. Aconselho você a ler esse capítulo de São Mateus, que é o capítulo 24, e também o 25, que você vai entender direitinho quais são os primeiros sinais que antecederão o fim dos tempos, ou seja, a segunda vinda de Jesus Cristo. O que eu acho mais assim importante aqui é quando ele fala: o mal estará tão difundido que o amor se resfriará em muitos. Quantas pessoas que você conhece que eram de igreja, pregavam o evangelho a todo custo, davam a vida por Jesus Cristo e hoje se afastaram. E hoje são ateus, levam vida no prazer, na bebedeira, no sexo, nas drogas, no ateísmo. Isso quando não partem para o satanismo, né? Espiritismo, macumba e por aí vai. Maria continua agora falando. O terceiro sinal é a sangrenta perseguição daqueles que se mantêm fiéis a Jesus e ao seu evangelho e permanecem firmes na verdadeira fé. Eu falei no começo do vídeo, né, como por exemplo o padre Rodrigo Maria, o padre Roberto Lettier. Uma cúpula da igreja não sossegou enquanto não demitiu esses santos homens do seu cargo de sacerdote. Durante este tempo, o evangelho será pregado por toda a parte do mundo. É o que está acontecendo. Pensai, filhos prediletos, nas grandes perseguições que sofre a Igreja e no zelo apostólico dos últimos papas, sobretudo do meu Papa João Paulo II, em levar a todas as nações da terra o anúncio do Evangelho. Deu a entender aqui que o Papa João Paulo II foi um dos últimos a terem a seriedade e o compromisso para com a Igreja. Sereis presos, perseguidos e mortos, odiados por todos por minha causa. Então muitos abandonarão a fé. Odiar-se-ão e atraiçoar-se-ão uns aos outros. Nesse tempo a mensagem do reino de Deus será proclamada em todo o mundo,
todos os povos deverão ouvi-la. Agora continua. E então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 9 ao 10. Maria continua falando. O quarto sinal é o horrível sacrilégio cometido por aquele que se opõe a Cristo, isto é, pelo anticristo. Entrará no templo santo de Deus e sentar-se-á no seu trono, fazendo-se adorar ele mesmo como Deus. Agora ele cita 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4 ao 9. Maria fala o seguinte: levantar-se-á contra tudo aquilo que os homens adoram e levam o nome de Deus. O homem iníquo virá com o poder de Satanás, com toda a força de falsos milagres e falsos prodígios. Usará de toda espécie de engano maligno para fazer o mal. Agora Mateus capítulo 24, versículo 15, ela cita: vereis um dia no lugar santo aquele que comete o horrível sacrilégio de que falou o profeta Daniel. Quem lê, procure compreender. Então, prediletos, para compreenderes em que consiste este horrível sacrilégio, lede o que é predito pelo profeta Daniel. Vai, Daniel, estas palavras estão escondidas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, tornar-se-ão cândidos e íntegros, mas os ímpios continuarão a agir impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá essas coisas, mas os sábios as compreenderão. Agora Daniel capítulo 12, versículo 9 ao 12. Ora, desde o tempo em que for abolido o sacrifício cotidiano e se instalar a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Bem-aventurado aquele que esperar com paciência e chegar aos 1335 dias. A Santa Missa é o sacrifício cotidiano, a oblação pura que é oferecida ao Senhor em toda parte, desde o nascer ao pôr do sol. Faço questão de repetir isso. A Santa Missa é o sacrifício cotidiano, a oblação pura que é oferecida ao Senhor em toda parte, desde o nascer ao pôr do sol. O sacrifício da missa renova o sacrifício consumido por Cristo no Calvário. Acolhendo a doutrina protestante, dir-se-á que a missa não é um sacrifício, mas apenas a Santa Ceia, isto é, a recordação daquilo que fez Jesus na sua última ceia. E assim será suprimida a celebração da Santa Missa. É nessa abolição do sacrifício cotidiano que consiste o horrível sacrilégio realizado pelo anticristo, cuja duração será de cerca de 3 anos e meio, isto é, de 1290 dias. O quinto sinal constitui-se de fenômenos extraordinários que aparecem nos firmamentos do céu. Mateus 24, 29. O sol escurecerá, a lua perderá sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. O milagre do sol ocorrido em Fátima durante a minha última aparição, continua falando Maria, pretende indicar-vos que já entrastes nos tempos em que se cumprirão tais acontecimentos, que vos preparam para o retorno de Jesus na glória. Agora ela cita Mateus 24 novamente, versículo 30. Então ver-se-á no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra chorarão, e os homens verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Meus filhos e prediletos, consagrados ao meu coração imaculado, quis vos esclarecer sobre esses sinais que Jesus vos indicou no seu Evangelho, para vos preparar para o fim dos tempos, porque eles estão se realizando nos vossos dias. O ano que se encerra e aquele que se abre fazem parte do tempo da grande tribulação, durante a qual se difunde a apostasia, se multiplicam as guerras, sucedem em muitos lugares catástrofes naturais, se intensificam as perseguições. O anúncio do Evangelho é levado a todos os povos. Fenômenos extraordinários acontecem no céu e se aproxima cada vez mais o momento da plena manifestação do Anticristo. Isso aqui é bem assustador, mas é o que acontece hoje no mundo. Convido-vos então a permanecerdes fortes na fé, firmes na esperança e ardentes na caridade. Deixai-vos levar por mim e recolhei-vos todos no refúgio seguro do meu coração imaculado, que eu vos preparei precisamente para estes últimos tempos. Lede comigo os sinais do vosso tempo e vivei na paz do coração e na confiança.
eu estou sempre convosco, para vos dizer que a realização desses sinais vos indica com certeza que está próximo o fim dos tempos, com o retorno de Jesus na glória. E ela termina citando Mateus capítulo 24, versículo 32 ao 33. Aprendei esta parábola tirada da figueira. Quando seus ramos estão tenros e despontam as primeiras folhas, compreendeis que está próximo o verão. Do mesmo modo, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma coisa que eu percebo, né, a começar em mim, eu tomei um pequeno choque essa semana quando eu conversei com o Frei Jorge, quando ele me dizia por telefone, né, será que na realidade eu estou sendo um homem santo naquilo que eu posso? Nunca seremos santos 100%, mas será que estamos mornos na fé, só vendo o tempo passar? Será que esquecemos que a volta do Senhor ela vai se dar no momento em que ninguém estiver esperando? O que estamos esperando para parar de brincar de sermos cristãos? O que estamos esperando para tomar posse daquilo que nós acabamos de escutar? Mateus capítulo 24, capítulo 25 e Marcos capítulo 13. E depois o livro do Apocalipse. Você não deve ficar assustado com essas coisas, você deve ficar em alerta. Em alerta. As pessoas estão dando pouca importância para o inferno. Se Deus é amor, ele vai salvar todo mundo. Por Deus, ele salvava. Porém, ele também deu a nós o livre-arbítrio para escolher para onde queremos ir. A porta estreita ou a porta larga. A porta larga que desemboca no inferno. A porta prazerosa de se passar, cheia de prazeres, de delícias, né? Aquela portinha estreita, que incomoda tanto para passar, porém nos edifica e nos santifica para a entrada no reino eterno de Jesus Cristo. Todo dia eu estou pensando na segunda volta de Jesus. Se por acaso ela se der amanhã, será que eu estou preparado para adentrar o céu? Estou com a minha confissão em dia, estou rezando diariamente, fazendo minhas obras de caridade do coração, não forçadamente. Porque começar a fazer boas obras só para ganhar pontos com Jesus, se não vier de dentro para fora, amados, complica. Se coloque em oração. Maria nos convida a rezar o terço diariamente, confissão pelo menos uma vez por mês, a Santa Missa sempre que puder, além do domingo. Faltar a missa domingo é pecado mortal. Vivemos fora do pecado mortal. Procurarmos a santidade cada vez mais. Nós fomos avisados. Sintamos-nos agraciados por termos sido avisados disto. Rezemos pela igreja, pelos padres. E se conhecemos pessoas que estão afastadas e que não querem saber da oração, de se converter para um novo caminho, para o caminho de Cristo que é o verdadeiro, é nossa missão também sermos sal da terra e luz do mundo aqui. Porque quando comungamos o corpo e sangue de Cristo vivo na Eucaristia, não como dizem os protestantes, que é somente o representar da Santa Ceia, nós sabemos o que é a Eucaristia. Nós sabemos. Vamos ser sal da terra e luz do mundo e também sacrários vivos. Porque já percebeu que a Santa Eucaristia, por ser o corpo e sangue vivo de Cristo, nós não podemos trazê-la para casa, mas ela vem dentro de nós apenas. Porque nós somos sacrários vivos. Nós temos essa missão de cada vez mais acender os pavios do mundo que estão apagadíssimos há muito tempo. É muita coisa que vem para destruir a fé em Cristo. Seitas, enganações, falsas religiões. Hoje em dia se usa a Bíblia, né? A Bíblia para se pregar aquilo que você quer ouvir, só para conforto, prosperidade. A palavra de Jesus Cristo ela é compromisso para com o mundo e para com os sofredores, mas sempre à luz da verdade que ele ensinou. Deus abençoe você, rezemos pelos padres, pelos sacerdotes, bispos. Rezemos por todos aqueles que fazem o mal à humanidade. Sei que a vontade é de não rezar, mas nós somos chamados a sermos diferentes, com Maria, rezar por aqueles que nos perseguem.
por mais difícil que seja. Esse é o perdão que é ensinado por Jesus. A provação é grande, mas não é impossível de ser passada. Sejamos santos o máximo que pudermos. Deus e Maria estão conosco até o fim dos tempos, se Deus assim quiser. Se inscrevam aqui no canal Soldados Católicos, estamos chegando a 100 mil inscritos graças a vocês. Eu e o Paulo Henrique estamos muito felizes com isso, agora a minha esposa Adriana que entrou no canal também. E quem puder, adquira esse livro do Padre Gobi, Aos Sacerdotes, Filhos Prediletos de Nossa Senhora. Eu trarei muito mais passagens daqui nos próximos vídeos. Esse livro ele tem que ser difundido no mundo inteiro, assim como o livro da Glória Paulo, onde ela esteve no outro mundo, visitando. E ficou horrorizada, mudou de vida e hoje muda também o nosso coração. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Falar em Glória Paulo, aqui no rótulo deste vídeo você vai encontrar um link para que você assista esse testemunho dela, impactante e que está convertendo milhões de pessoas no mundo. Ela teve uma experiência que foi, olha, de forma assustadora, inesquecível. Está aqui para você ver. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Minha alma é tão pobrezinha. Seja meu único abrigo. Quero sua companhia. Muito preciso ouvir-te, Senhor. Tanto desejo amar-te. Fica meu grande amor.